A gente segue falando sobre o assunto porque, apesar dessa queda que a gente acompanhou por aí nas bolsas europeias pela manhã, a aquisição do Banco Credit Suisse pelo UBS foi comemorada pelas autoridades dos Estados Unidos. É para lá que a gente vai ao vivo. Tiago Américo por aqui. Tiago, bem-vindo. A gente estava com saudade de você, viu? Essa comemoração foi devido a possivelmente evitar uma crise maior relacionada a essa situação toda financeira na Europa. E quais autoridades nos Estados Unidos comemoraram e comentaram, falaram sobre essa negociação, fizeram um pronunciamento? Conta pra gente, boa segunda-feira, boa semana, Tiago. Olá, Adriana, mais uma vez, bom dia para todos. Um prazer falar com vocês novamente aqui, de novo dos Estados Unidos. Olha, eu estive recentemente no Brasil e o assunto no Brasil, assim como nos Estados Unidos, não é outro, é sobre essa crise financeira que acontece em alguns bancos no mundo, bancos como o Credit Suisse, aqui nos Estados Unidos também, o Banco do Vale do Silício, ou seja, a repercussão no mundo inteiro é muito grande. Aqui nos Estados Unidos, os correntistas, as pessoas que investem ou que têm contas nesses bancos estão extremamente preocupadas. Neste final de semana, houve uma declaração conjunta de duas autoridades extremamente importantes aqui dos Estados Unidos. Eu vou trazer parte dessas declarações feitas pela secretária do Tesouro norte-americano, a Janet Yellen, que fez uma declaração em conjunto com o representante do Federal Reserve, que é o Banco Central aqui dos Estados Unidos, o Jerome Powell. Eles celebraram, como você disse, essa compra do Credit Suisse pelo maior banco da Suíça, o UBS, essa compra bilionária e que faz com que os correntistas pelo menos respirem um pouquinho mais aliviado diante dessa crise sem precedentes com o Banco Europeu. Eu vou destacar alguns trechos desse comunicado em conjunto. Eles disseram que estão satisfeitos com os anúncios feitos neste final de semana pelas autoridades suíças para apoiar a estabilidade financeira. Também disseram que as instituições também indicaram que estão em estreito contato com os pares internacionais para apoiar a concretização desta operação tão importante. Com relação ao banco Silicon Valley Bank, que é um banco médio aqui da Califórnia, que anunciou essa falência que pegou muita gente de surpresa aqui nos Estados Unidos e repercutiu no mundo inteiro, Yellen e Powell também enfatizaram que o sistema bancário americano é sólido em termos de capitalização e liquidez e que o sistema financeiro americano é resistente. Portanto, essas são as últimas informações referentes ao sistema bancário dos Estados Unidos e o apoio de duas importantes autoridades americanas a essa decisão da compra do UBS, do Credit Suíço, lá na Suíça. Adriana. A gente segue acompanhando toda essa movimentação financeira internacional que é observada por todo mundo. Tiago Américo, daqui a pouquinho com outros destaques ao vivo dos Estados Unidos. Conosco nesta manhã por aqui os comentaristas Amanda Klein, Luiz Felipe Dávila. Bem-vindos, boa semana para todos nós. Amanda, o que é preciso observar nessa movimentação que a gente vem acompanhando nos bancos que quebraram, faliram nos Estados Unidos e agora também no Credit Suisse, então, sendo comprado por esse primeiro maior banco da Suíça? Adriana, bom dia a você, Dávila, Tiago, aos nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Eu acho que a principal preocupação é que, de alguma forma, essa crise no setor bancário americano e europeu respingue no Brasil. Por hora, não há indicação de que isso aconteça de uma forma, pelo menos, tão direta. É óbvio que pelos canais indiretos, como o aumento da aversão ao risco, a gente já viu a repercussão que isso teve no mercado de câmbio, o dólar subiu nos últimos dias, na semana passada, o euro também está pela hora da morte. Mas, fora isso, pelo menos não há uma contaminação clara no que diz respeito ao mercado de crédito, né? Aquele contágio clássico, como ocorreu, por exemplo, em 2008. Estava lendo até a coluna hoje do ex-ministro do Banco Central, na época, né? O Henrique Meirelles era ministro do Banco Central, era presidente do Banco Central, melhor dizendo, do governo Lula, quando teve a crise de 2008. Ele estava relatando que houve um estancamento da oferta de crédito, principalmente dos investidores internacionais para o Brasil naquela época. Tinha uma oferta de títulos que a Petrobras faria e teve que suspender de imediato porque não tinha comprador interessado no mercado estrangeiro. Então, a gente não tem nem no Brasil, nem no mundo, sinais tão graves, tão sérios dessa crise agora. O Fed agiu rapidamente, obviamente que isso também reflete a intensa, rígida, rigorosa regulação bancária que foi feita como resultado da crise de 2008. O Fed foi capaz de prover liquidez rapidamente e na Europa, como o Luiz Arthur Nogueira
Junqueira já explicou por outros motivos. O Credit Suisse não foi nem por falta de crédito ou de liquidez, nada disso, mas tinha um problema sério de governança que afetou seu balanço. Esse problema já vinha de anos, acabou estourando agora. O Banco Central suíço agiu rapidamente para estancar aquela crise que resultou nessa fusão, nessa aquisição, melhor dizendo, UBS pelo Credit Suisse. Então, a gente espera que o mercado se acalme e que tem gente até esperando que, de alguma forma, isso fosse abrir ao Copom uma espécie de janela de oportunidades, se não para baixar, mas para, de alguma forma, sinalizar a queda de juros. Porque parte desse problema dos bancos, ou a maior parte desse problema dos bancos nos Estados Unidos, se deve justamente a essa abrupta, essa rápido aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e outros países do mundo, Europa, Brasil, fizeram a mesma coisa. Não sei se é o caso ainda, porque a gente precisa ver uma sinalização mais efetiva por parte da nova âncora fiscal do governo, dos parâmetros fiscais que serão adotados pelo governo Lula. Isso é que, de fato, abriria essa janela de oportunidade para o BC sinalizar com a queda de juros. No entanto, o comunicado que sairá dessa reunião de quarta-feira é certamente aguardado com bastante ansiedade pelo resto do mercado. E nessa super quarta-feira também, o Fed, a maior parte dos investidores do mercado americano já acham que o Banco Central de lá vai parar de subir juros. Primeiro, a expectativa era que o Fed fizesse mais uma rodada de aumento de juros, de meio ponto percentual. Depois, a maioria achava que essa alta seria de 0,25 ponto percentual. E agora, mais da metade dos economistas e investidores consultados acreditam que o Fed simplesmente vai parar de aumentar juros, vai segurar essa alta de juros por hora. E aí vamos ver que repercussão isso tem no nosso mercado. Essa é a expectativa também, uma dúvida, Luiz Felipe Dávila, bolsa caindo, queda já nessa manhã, de qual maneira o Brasil deve se preocupar observando esses problemas nos bancos nos Estados Unidos e também agora na Europa, lembrando que estamos a poucas horas, dias do anúncio do novo arcabouço fiscal no país, nessa mesma semana também de anúncio do Copom. Boa segunda-feira, Dávila. Boa segunda-feira, Adriana, Tiago, Amanda. Olha, eu acho que é bom pontuar 3 coisas. A primeira coisa é o seguinte, nós não temos uma questão de problema de crédito no sistema internacional. Então, são coisas separadas. A questão do Banco dos Estados Unidos, do Banco do Silicon Valley, foi um descasamento do aumento da taxa de juro, que aumentou, e o banco, como o juro estava baixo, emprestou dinheiro a uma taxa muito menor. Então, teve um descasamento e isso foi socorrido pelo Banco Central, pelo Fed americano, e resolveu um problema de caixa, de descasamento de caixa do banco. A questão do Credit Suisse, como bem disse a reportagem da Jovem Pan, é uma coisa que já vinha acontecendo há um tempão. O Credit Suisse tem problema há muito tempo. Quando começou agora a subir a taxa de juros, começou a vir à tona o grande problema que já existia no Credit Suisse. Portanto, essa fusão do UBS com o Credit Suisse, sim, resolve a questão de estabilidade do sistema financeiro na Suíça. E, portanto, o mundo gosta disso. Mas agora, como vão resolver os problemas internos do Credit Suisse? Agora, este é uma dor de cabeça para o UBS e, mais tarde, para o Banco Central da Suíça. Em relação... Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. O grande problema da crise de 2008, que contagiou no sistema mundial inteiro, não tem nada a ver com agora. 2008, 2009, foi baseado em verdadeira fraude, que era aquele subprime dos imóveis, atrelado a resseguro em banco, ou seja, aquilo lá foi uma maracutaia que não tem nada a ver com o sistema atual. Hoje as regras são sólidas, não há risco de crédito internacional. Quanto ao Brasil, é o outro problema. O Brasil só vai conseguir ver a taxa de juros começar a cair quando o governo apresentar um arcabouço fiscal convincente, ou seja, que vai conter o aumento da dívida pública. O governo está tentando uma mágica que não existe. Então, é isso que nós temos que esperar os próximos dias. O governo quer ter algum mecanismo para conter o aumento do gasto público, mas quer uma espécie de licença para gastar em determinadas horas. Isso não acontece, não existe essa mágica. Então, tudo que tiver rigor fiscal vai deixar a ala política do PT frustrado,
mas dará a credibilidade que o mercado espera. E tudo que tiver como regra poder aumentar o gasto público nesse momento vai gerar incerteza no mercado e aí o Banco Central vai continuar mantendo a taxa de juro elevada. Portanto, no caso do Brasil, hoje está nas mãos do governo. Se o governo apresentar uma regra fiscal crível, o juro começa a cair. Se não, o juro vai continuar alto no Brasil, infelizmente.